Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Marielas 2019. E hoje eu trouxe a psicóloga Francine Delgado para falar sobre um tema que está por vir, que é a volta às aulas. Seja muito bem-vinda, Fran. Boa tarde, obrigada pelo convite novamente. Estou muito feliz de estar aqui, Mari. Eu já falei para você que você é sempre bem-vinda aqui no meu programa. Muito Antes de obrigada. começar, um agradecimento especial para os meus apoiadores, Fio a Fio Professional e também a Cherry Modas. E segue o videozinho da Cherry. Bom, vamos lá falar sobre a volta às aulas. Eu acho que tem muitos pais que já estão com saudades da escola, né, Fran? Férias é bom, mas a criançada em casa chega uma hora que eles não aguentam mais ficar sem ter o que fazer, né? Causa uma certa agitação. Então, que dica você pode dar para esse período de volta às aulas? Porque as crianças saem muito da rotina e aí até pegar o ritmo de novo demora um pouco, não é? Sim, Mari. É interessante porque os pais, eles pensam a volta às aulas como aquele primeiro dia de ano letivo, né? E na realidade, a volta às aulas é importante que ela comece antes, com essa preparação, né? Como você comentou, as crianças saem da rotina, isso é cara de férias, isso é gostoso, a criança poder dormir mais tarde, acordar mais tarde, fazer outros programas. Porém, na volta às aulas, exige uma preparação. Porque se os pais não cuidarem disso antes, nesse primeiro dia de aula, nesse primeiro dia letivo, o que pode acontecer? A criança não conseguir acordar, né, ficar aquela agitação em casa, aquele estresse com o horário, a criança chorando. Então, é importante esse olhar antes de tudo isso acontecer. O que é bacana? Vamos pensar 1, 2 semanas antes, né, desse início de aula, com que os pais já comecem a se preparar e a se preocupar com a rotina. Então, tentar com que a criança volte a dormir no horário que ela estava acostumada para a rotina escolar, né? Começar aos poucos a dormir um pouquinho mais cedo, né? A criança que estuda no período da manhã, então também começar esse preparo lentamente, acordando um pouquinho mais cedo, né? Para que no dia isso não cause um estresse, porque a volta às aulas, ela geralmente ela traz assim uma conotação de alegria, alegria para os pais, alegria para a escola, para receber essas crianças, mas nem todas as crianças têm esse olhar com a volta às aulas. Muitas estão com saudade dos amigos, mas muitas têm essa questão escola nova, né? Outros amigos. Então, não é para todas um momento tão feliz assim. E às vezes a escola é a mesma, mas eles mudam de classe, né? Dependendo da escola, eles mudam alguns alunos e formam-se novas turmas. Você acha que isso gera uma certa angústia na criança, nessa adaptação? A adaptação, ela vem, né, assim, ela vem carregada, assim, né, de um pouquinho de medo, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de angústia. Isso é super natural, Mária, é muito natural. Eu gosto de falar para os pais nessa volta às aulas do período de adaptação. E a adaptação, quando a gente fala adaptação, a gente sempre lembra do aluno novo, o aluno novo ou a escola nova. E, na realidade, todo início de ano é uma adaptação, né? Porque por mais que o aluno esteja na mesma escola, esteja com a mesma turma, geralmente, na maioria das vezes, é outra professora. Então, ele também vai ter esse período de adaptação com essa professora, numa escola nova, né? O período de adaptação com as regras dessa escola, com o andamento ali do dia a dia dessa escola, com os novos amigos. Então, é muito esperado esse período de medo, de angústia, de ansiedade, né? Como que a gente pode trabalhar com isso e ajudar a criança nisso, né? Eu também acredito que anteriormente, não deixar para esse primeiro dia, né? Quando os pais optam pela mudança de escola, né, que pode acontecer por N motivos, será que os pais
já falaram para a criança sobre essa nova escola? Será que essa criança teve a oportunidade de conhecer essa nova escola? Como será que os pais também estão lidando com essa nova escola, né? Com a mudança de período também, né? Eu vejo na minha prática que os pais, assim, às vezes tomam a decisão muito sozinhos. E eu acredito que, claro, a decisão de mudança de escola, de período, é deles, porque eles são os pais, eles são os responsáveis, mas é o processo da criança. Então, será que essa criança foi avisada, foi comunicada da mudança da escola, da mudança de período? Né? Como é que a família também trabalhou isso com a criança? Né? Isso vai contar muito de como a criança encara esse primeiro dia de aula. Viu? E sobre essa mudança de turma, né? Você acha que isso é recomendável, que a escola faça essas pequenas mudanças, assim, coloque alunos em outras turmas, ou você acha que os alunos deveriam sempre seguir com a mesma turminha? Exceto os alunos novos, né? Mas, assim, dentro daquelas turminhas, você acha que é benéfico para o aluno se socializar com outras turmas, né? Ter essa oportunidade de conviver, ou você acha que é melhor ter sempre a mesma turminha? É uma pergunta que eu não acredito numa resposta pronta e fechada, Mari, porque, como tudo, né, na nossa vida tem sempre os dois lados. Então, o grupo que permanece por muito tempo mesmo juntos, o que é positivo nisso? É a vinculação, né? Essa relação que vai se tornando cada vez mais forte. Então, eu já sei o que o meu amigo gosta, então é mais fácil lidar com ele. Eu já sei o que a minha amiga não gosta, então eu também já sei como lidar. Mas eu acredito muito também na possibilidade da gente trabalhar com, além das diferenças, né, dessa mudança de cada ano ter um amigo diferente, um amigo novo, né? É assim a nossa vida, né? A gente não se relaciona somente com aquelas pessoas, né? E por mais que seja cômodo e às vezes uma zona de conforto eu estar nesse grupo com essas mesmas pessoas, né? Eu acredito muito assim que sempre alguém que chega tem algo a contribuir, né? Eu aprendo com quem chega, eu aprendo com quem já está ali, então eu acredito que essa troca, de repente, de turma, de sala, de professora, também tem algo muito importante aí para a criança. Depende da escola também, porque às vezes tem algumas escolas que só tem uma turma para cada ano, então nem seria possível essa troca, mas escolas maiores a gente vê essa possibilidade com mais viabilidade. Sim. Né? E eu ia falar sobre isso mesmo, sobre a zona de conforto social que é estabelecida na mesma turma, que passa muitos anos junto, né? E eu acho bem legal essa questão do vínculo que você falou. Mas, enfim, eu acho importante a socialização também, essas dinâmicas de interação entre as turmas, às vezes não necessariamente mudando de sala, mas permitindo uma integração maior dos alunos. Com a mesma sala, né? Com a mesma turma, sim, isso é possível. E quando o aluno muda de escola? Porque, por exemplo, existem alguns marcos de mudança, né? Do primeiro Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Então, quando a criança muda de escola no início de uma nova etapa, geralmente tem mais crianças que mudam, né? Mas e quando a criança muda no meio de uma etapa dessa? Você acha que é mais complicada a adaptação? Mari, eu penso não só na adaptação social, né, na adaptação com os amigos, com a instituição escolar, mas eu fico pensando também na questão da própria aprendizagem. É importante a gente começar um ciclo e encerrar um ciclo, mesmo que não seja nos marcos, né, educação infantil, fundamental 1, 2, mas pelo menos o ano. Né, porque cada escola trabalha de uma maneira, né, a parte pedagógica. Então, será que também não é prejudicial para essa criança essas interrupções, né, ao longo do ano? Então, eu também penso na questão pedagógica, acho que é importante ser avaliado. Sim, mudanças no meio do ano, eu não tinha nem pensado nisso. Na verdade, eu pensei no meio de uma etapa, né? No meio do ano, eu acredito que a criança só mude por conta de alguma situação muito específica, né? Tem crianças que têm alguns problemas de comportamento,
né? Tem crianças que são convidadas a se retirar da escola, não tem? Já passou por isso ou não? Então, eu fico bastante preocupada, porque além de estar, né, no meio escolar, assim, em consultório, eu recebo, assim, às vezes pais questionando isso, né? Tem aquele aluno que é problema para o meu filho na escola, então eu gostaria que ele se retirasse, eu gostaria que ele não tivesse perto do meu filho. E eu fico bastante preocupada com isso, Mari, porque num mundo em que todo mundo é diferente, todo mundo, às vezes a gente associa as diferenças com as crianças, com as pessoas que têm algumas limitações, que têm alguns transtornos, que têm alguns diagnósticos, mas na realidade não, todos nós somos. Cada um tem a sua individualidade, a sua peculiaridade, então nós somos diferentes. Então me preocupa muito a fala de um adulto, né, querendo de repente que o filho fique longe de algumas crianças que apresentam algum comportamento diferente, algum comportamento, né, mais difícil de lidar aí no dia a dia. E sobre esse assunto, né, inclusão, eu não sei se você lembrou de alguma criança específica que tinha algum transtorno diagnosticado, ou se era um problema só comportamental, né? Mas, enfim, vamos falar de crianças que precisam de um atendimento especial. Dentro da escola, Dentro você da diz? Escola. A escola, ela disponibiliza muitas vezes um profissional para acompanhar mais de perto crianças que estão passando por uma inclusão, não é assim que funciona? Que tipo de profissional que acompanha essa criança? Eu vou voltar um pouquinho, Mari. A escola é o lugar onde muita coisa aparece, né? Porque é onde a criança passa, muitas vezes, a maior parte do dia, né, com os professores, com os profissionais da escola. Então, muita coisa aparece na escola. E é interessante porque quando a gente vai conversar com os pais, eles falam, nossa, mas em casa não é assim. Nossa, eu nunca tinha percebido isso. Porque é ali na escola onde as coisas acontecem, onde as coisas afloram, porque eu estou me relacionando com o outro, estou me relacionando com a sociedade viva. A escola é um pedaço da sociedade viva acontecendo, as coisas acontecendo. Então, a criança que aparece, que demonstra alguma dificuldade, algum transtorno, ou qualquer olhar especial que o profissional ali da escola precisa ter, né? Às vezes tem uma criança que exige um olhar mais atento, mais especial. Nós, dentro da escola, não somos aptos a diagnosticar, né? Então, o papel da escola, qual é ou qual deveria ser, né? Chamar esses pais, contar o que está acontecendo, fazer esse trabalho conjunto e, a partir daí, um encaminhamento para um profissional que vai avaliar e vai dizer, olha, essa criança apresenta isso, vamos trabalhar com ela dessa maneira. Essa criança exige outra coisa, vamos trabalhar com ela dessa maneira. Então, é muito importante que essa relação que os pais têm também com a escola, essa abertura, para que a partir do diagnóstico a gente também consiga trabalhar de uma maneira, né, diferente com essa criança. Então, é importante a abertura da escola para isso também. Então, se a criança tem um acompanhamento, de repente tem algum profissional que não é da escola, mas que esse profissional está acompanhando a criança, você considera que a escola poderia dar uma abertura, eventualmente, para esse profissional entrar no ambiente escolar e acompanhar essa criança em alguma situação específica? Seria um sonho, né, todas as escolas trabalharem dessa maneira. Eu lembro que eu já havia comentado aqui que a escola ela não é mais a responsável somente pelo aprendizado das disciplinas, né, pela questão pedagógica, não é mais. Hoje a escola ela tenta de todas as maneiras cuidar desse aluno de uma maneira bastante integrada e receber um profissional que cuida dessa criança fora da escola é integrar cada vez mais, é cuidar cada vez mais desse aluno. É uma evolução. Super, super. Então, assim, seria um mundo um sonho, ideal. Um sonho. Adoro falar, o mundo ideal seria assim, né?
Então, eu acho que fica a dica, hein? Você que tem escola, que está assistindo a gente. Muito bom. E quando a gente pensa ou vai mudar de cidade, ou de repente a escola que o filho da gente está, por algum motivo, não tem, né, o ano seguinte, encerrou um ciclo, você tem que mudar o seu filho de escola. Quais são o que a gente precisa priorizar na escolha de uma nova escola? Mari, isso acontece muito, né? Porque às vezes as escolas só têm educação infantil, então a criança vai para o Fundamental 1, então isso é bastante comum. O que é mais importante? A escola tem que ter a cara do aluno. E como que a escola tem a cara do aluno? Né? Sabendo como que a escola funciona. Então, o passo mais... São muitas coisas que a gente tem que avaliar numa escola, na escolha da escola. Mas a principal e a que vai dar embasamento para os outros critérios é eu matricular o meu filho numa escola em que eu acredito no que ela vai trabalhar ali com o meu filho, eu acredito no trabalho que ela faz, nos profissionais que estão lá. E como que eu faço isso? Né? Eu percebo que muitas pessoas hoje, pela questão digital, né, da internet, aí, assim, acabam olhando as redes sociais da escola. As avaliações 5 estrelas. As redes sociais, o site, umas fotos, né? Isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante, porque a gente sabe que as fotos a gente pode deixar mais bonita, a gente pode se preparar para a foto. Então, o que é o mais importante? É você ir até a escola. Você ir até a escola, sentir como que essa escola te recebe. Sentir o ambiente, a receptividade, a atenção. Exatamente. O ambiente físico é importante também. Então, assim, eu vou escolher a escola que eu acredito para o meu filho, que tem a nossa cara. Né, que trabalha do jeito que eu também trabalho um pouco em casa, com as regras. Então, tem que ter a cara da família. Esse é o ponto principal. Assim. E eu só sei disso indo lá, né, falando com os profissionais, perguntando como que funciona. E aí eu já sinto como que a escola está aberta ou não também para me receber, né, para me orientar. Muito bem. E sobre material escolar? Né? Eu esqueci de perguntar no começo, mas eu lembro que você me falou que é muito importante a criança se envolver também, né, nesse preparo, na compra do material, porque a gente tem que etiquetar tudo, colocar nome. Qual é a importância da criança se envolver nesse processo? Tá. Se a gente pensar dos maiores, eu acredito que já tem até a questão aí da matemática funcionando, sabendo quanto que custa, indo lá ajudar o papai e a mamãe comprar, fazer conta, né? Fazer pesquisa de preço, né? Então, isso daí eu já estou trabalhando também um pouco da matemática. Mas quando eu penso na preparação de volta às aulas, a lista é super importante, Mari. Não só pela compra em si, mas eu começo a já trabalhar com a criança isso. Olha, filho, as aulas estão chegando. Olha, vamos ver o que tem nessa lista de material. O que será que você vai trabalhar esse ano? O que tem de diferente do ano passado? Eu já começo a trazer a criança para esse mundo do retorno. Né? Que, como eu falei, nem para todos são fáceis. Então, eu já começo a me familiarizar com isso, né? Levar a criança, colocar a etiqueta, ajuda a mamãe, ajuda o papai a colocar a etiqueta, a vovó, né? Quem está cuidando. Então, isso também já trabalha um pouco da ansiedade. A criança já está ali, já está pensando como que vai ser, já está conhecendo o que vai trabalhar. Então, é super bacana. Muito bom. Bom, agora já temos todas as dicas da volta às aulas. Fran, seja muito bem-vinda de novo. Eu acho que você tem aí uma experiência muito vasta e com certeza você vai ser convidada outras vezes para tratar de outros temas aqui. Muito obrigada por ter aceito mais esse convite e boa tarde, pessoal. Espero vocês na terça-feira que vem. Obrigada, viu, Mari? Obrigada, pessoal. Fico à disposição.